Quando nós fizemos aqui o nosso juramento de fé, quando fizemos aqui ao Senhor uma promessa de segui-lo, foi nos dado o evangelho da ordenança. Esse evangelho, por ordenança, que define claramente isso. O que Jesus instituiu ao homem como regra de fé ou condição de fé para segui-lo. Por que o pastor está dizendo isso aos irmãos? Porque este evangelho não é da igreja. Este evangelho é da vida dele. O elemento chamado evangelho, tá? O conteúdo chamado evangelho traça os aspectos disso, de uma narrativa precisa e profunda de tudo aquilo que ele foi como fato, como também revelação entre os homens. Então foi esse compromisso que nós aceitamos com Cristo, que a partir de então, certificando esta fé nele, ou assumindo essa fé por ele, nós íamos nos sujeitar a ele em obediência, procurando identificar, trabalhar cada apontamento disso, daquilo que ele obviamente exige e pede para o fiel ou para o cristão, como obediência, cada aspecto dessa doutrina. Bom, por que o pastor, eu estou dizendo aos seus irmãos? Porque toda a matéria de invocação e convocação dos meios de graça, você vai entender isso, tá? Que tudo que se invoca ou convoca a nível de fé, que abrange palavra, batismo, jejum, oração, até mesmo a Santa Ceia, que o pastor, eu li um texto com vocês aqui, que são meios de graça, tá bom? Tudo que está dentro da invocação e da convocação desses compromissos ou meios de graça, tem implicações para uso. Tá? E me parece que nesse momento agora ninguém está ligando para isso. Estou aproveitando que eu estou falando agora assim, eu tenho um cenário ali exatamente propenso e pronto para traçar esses aspectos que vão ser hoje aqui trabalhados no meio de vocês. Porque a igreja nesse momento se prontifica e se posiciona a dividir estes meios de graça que eu citei aqui, Santa Ceia, palavra, batismo, jejum e oração, com pessoas que não têm nenhuma responsabilidade e vínculo com a fé e com Jesus. Começar pelo sistema religioso político, que vocês agora, todo este ano e até o ano passado, cansaram de ver essa cena. Esses meios de graça aqui sendo usados para fins políticos. Como poderia também dar um monte de exemplo aqui, do que se trata ideologia. Porque os meios de graça que o Senhor escolheu e definiu que são meios de aproximação com Ele e instituição de comunhão exclusiva com Ele, estão sendo usados por motivações ideológicas. Para fins humanos, de realização, de exaltação. Então, toda invocação, como convocação, que abrange esses instrumentos de graça ou meios de graça, todos eles têm implicações de uso. Você quer usar isso? Você vai ter que aprender. Você vai ter que assumir dever com cada um deles. Porque não é o fato de você pegar isso para uso próprio que Deus vai ser obrigado a lhe responder. Ou que você vá obter resultado por isso. Porque se você nega as implicações, você se compromete na resposta e no resultado. Por quê? Porque toda invocação e convocação em torno da fé e destes meios implicam conhecimento normativo de cada um desses pontos aqui. A conduta correta daqueles que vão usá-lo. A conformidade dos propósitos pré-estabelecidos por Jesus. Por quê? Porque a palavra, o batismo, o jejum, a oração e a Santa Ceia não foram instituídos por Ele para fins que não sejam justificados nele e sejam confirmados nele. Se alguém usar aqui para si mesmo,
si próprio ou para outro, da forma como quer, não tem utilidade, não tem eficácia, não tem uso, não tem efeito. E o outro ponto, porque é o conhecimento normativo, a conduta correta, a conformidade dos propósitos pré-estabelecidos que levam a igreja a uma resposta com Deus, que leva a igreja a um resultado com Cristo. Então esses meios foram sim instituídos, mas não para serem controlados por razões humanas e paixões, principalmente por questões religiosas. Então você quer orar por todo mundo, você ora. Você quer dar Santa Ceia para todo mundo? Ótimo. Você quer abrir uma igreja para estes fins? Para priorizar o povo, a pátria, a nação, o presidente, a população e as razões materialistas? Ótimo. Faça. Mas você é um desgraçado e você é um maldito. Porque você não tem autorização para fazer isso do jeito que você quer. Outro dia uma irmã chegou aqui para mim exatamente me explicando que ela teve não foi bem um confronto, foi uma conversa, onde a pessoa com a maior naturalidade disse para ela: não, na minha igreja a gente dá Santa Ceia para qualquer pessoa. Eles entram lá, tomam, e ela ficou horrorizada e quis dizer para ele: mas não é bíblico isso. E ele, dentro da cabeça dele, maluca, tentando explicar para ela as razões disso, de tornar a Santa Ceia um instrumento social, de aproximação social. E eu não sei qual que foi o resultado da conversa da irmã com ele, se ela conseguiu convencer ele, mas eu acredito que não, sabendo da igreja que ele é. Mas ela trouxe essa informação para mim. Ela veio contar a experiência dela, de como foi abordar um indivíduo que acreditava que a igreja dele estava correta em abrir um culto público aonde as pessoas entrassem e não importando quem fossem, entrassem para cumprir Mateus 26, verso 26. Usando a Santa Ceia como um instrumento de vínculo social, de aproximação humana. Não, ótimo, você pode fazer. Estão fazendo. Dão para o presidente católico e divorciado. Já deram para o Lula macumbeiro. Já deram para a Dilma maluca, que estoca vento. Aí dá para todo mundo, caramba. Faz como você quiser. Aleluia, glória a Deus. Mas você é um maldito. Para não falar, um condenado. Porque você desgraça com tudo aquilo que eu vou pregar aqui agora. Você se opõe. Você é um rival de tudo aquilo que eu agora, nesse momento, pontuei. Todos que estão debaixo da invocação e da convocação da graça, os meios que foram estabelecidos para a igreja usufruir desse contato com Deus por intermédio de Jesus Cristo, todos eles levam implicações doutrinárias de uso, seja a palavra, seja o batismo, seja o jejum, a oração, a Santa Ceia, exigem conhecimento normativo, conduta correta dos fiéis, conformidade com os propósitos de Cristo e com aquilo que Ele testemunhou de si mesmo, porque sem isso não tem resposta, não tem resultado. O caminho da facilidade é o inferno. E se você já pegou, boa sorte para você, porque não é o que nós queremos para nós. Dá uma salva de palmas para o teu Senhor. Então esse propósito visa corrigir e atender a todos aqueles que estão aqui nesse culto, que têm no seu coração servir a Cristo. Tem por objetivo servir o Senhor. E fazer exatamente uso disso. De ser um membro da Igreja de Cristo, uma parte do seu corpo, que não frauda, que não violenta a aliança do sangue e os aspectos da sua graça e da sua misericórdia. Essa é uma preocupação que surge da noção, que se apoia na noção da consciência. Você tem consciência, você vai ter preocupações de zelar pela obra de Cristo na tua vida, como também pela obra dele na vida dos outros. Eu queria começar aqui por esse detalhe, que já entrei em Mateus 26, verso 26 ao 30, aonde está ali instituído. O padrão diz:
Porque com os homens que Jesus escolheu a dedo e os preparou para serem seus discípulos, com eles, ele celebrou a Santa Ceia. A primeira Santa Ceia instituída e também executada pelo Cristo estava na presença somente daqueles que ele escolheu a dedo. Aí quando a gente diz isso, chegam para nós e falam assim: mas um deles era o traidor e o outro o negou. Então você está querendo direcionar o que eu estou dizendo aqui para a responsabilidade deles. Porque a responsabilidade de Cristo foi instituir o padrão da condição. Agora, se Pedro ia negar e Judas ia trair, a responsabilidade é deles, como já teve consequências. Você quer também a mesma? Você tem que entender. Porque um foi para a forca e se matou. O outro negou e se redimiu. Mas a ordem desse fator, do que Jesus instituiu para os discípulos, como meio de graça e de comunhão com ele, ele foi claro na sua exigência, como também na sua implicação. Os objetivos disso, em memória dele, até o dia em que ele voltar. E aí existem elementos doutrinários ali que deixam claro porque a igreja pratica isso. Porque ela deve praticar, inclusive, essa liturgia. Porque há nela uma doutrina, uma reafirmação de fé, como também um autoexame, uma manutenção, administração da conduta daqueles que estão ali. Mas o importante é que essa instituição, como também essa celebração, foi feita somente com a igreja, somente com aqueles que eram da fé, somente com aqueles que assumiram responsabilidade. E Jesus definiu esse padrão.